Imagina só se existisse um painel de controle para o corpo humano. Pois é, ele existe. E o mais incrível, ele pode estar no pulso de muita gente. A gente está falando da variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC. É uma métrica super poderosa, está em todo lugar hoje em dia, mas pouca gente entende de verdade o que ela significa. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo e mapear o que a ciência já sabe sobre a VFC e, mais importante, para onde ela está nos levando. Pensa bem na ideia. É tipo ter um jeito de ver, em tempo real mesmo, como o corpo está reagindo a tudo. Ao estresse, ao treino, à recuperação. Isso não é coisa de filme não, né? A chave para destravar esse painel de controle é a tal da VFC. Tá, mas o que é essa VFC afinal? A primeira coisa e a mais importante é não confundir com a frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca é quantos batimentos por minuto. A VFC mede as variações, em milissegundos, no tempo entre um batimento e outro. São flutuações minúsculas, sabe? Mas elas são um reflexo direto do nosso sistema nervoso autônomo, que é basicamente o centro de comando do corpo. E olha, isso aqui já deixou de ser coisa de nicho faz tempo. O interesse da ciência simplesmente explodiu. Para ter uma ideia, o gráfico da nossa fonte mostra que o número de publicações sobre VFC em esportes saltou de só 28 em 2010 para um pico de 209 em um único ano, em 2022. É um crescimento absurdo. A ciência com certeza está de olho nisso. Então, com tanto estudo saindo, a pergunta é, como é que a gente consegue ter uma visão geral de tudo isso? Bom, os pesquisadores do nosso estudo base tiveram uma ideia genial. Eles decidiram criar um mapa. Pensa nisso como um Google Maps da ciência da VFC, para a gente poder ver direitinho de onde a pesquisa veio e, claro, para onde ela está indo. E a técnica que eles usaram para construir esse mapa se chama análise bibliométrica. É um nome complicado, mas a ideia é simples. É tipo usar a análise de dados, um Big Data, só que para a ciência. O sistema processa milhares de artigos de forma totalmente objetiva para encontrar os temas mais quentes, os pesquisadores mais citados e as tendências do futuro. E o processo, olha, foi super rigoroso. A equipe começou com uma montanha de artigos, mais de 5.000, tirados das maiores bases de dados científicas do mundo. Daí eles fizeram uma filtragem super cuidadosa, sabe? Tiraram os duplicados, os estudos que não eram tão relevantes e foram afunilando até chegar no filé mignon, no núcleo da pesquisa mais importante sobre o assunto. E no final de todo esse filtro, eles ficaram com 1.660 artigos científicos. É um número enorme. E foi essa base de dados super robusta que eles usaram para construir o tal mapa completo do universo da VFC. E não é só o número que impressiona. Esses 1.660 artigos cobrem um período super importante de 15 anos de pesquisa. Ou seja, eles conseguiram capturar toda a evolução do campo. Desde o comecinho, com o monitoramento mais básico até as aplicações super avançadas que a gente está vendo surgirem hoje em dia. Beleza, então o que esse mapa gigante revelou pra gente? Bom, a análise encontrou 5 grandes áreas de foco. Para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode pensar nelas como se fossem os continentes do mundo da pesquisa em VFC. E esse mapa de clusters aqui ajuda a gente a ver esses continentes. Cada cor é uma área principal de pesquisa, e a proximidade entre as bolinhas mostra o quanto os tópicos estão conectados uns com os outros. O ponto mais importante aqui é entender que a VFC não é uma coisa só, né? É uma ferramenta com um monte de aplicações diferentes. E quais são esses continentes? Bom, são 5. Primeiro, o monitoramento de atletas. Depois, biofeedback. Aí vem concussão, uma área bem nova e importante. O quarto é ansiedade. E por último, exercício de endurance. Vamos começar pelo primeiro continente, o monitoramento de atletas, que talvez seja o mais conhecido de todos. Aqui, a VFC funciona como uma janela, sabe? Uma janela objetiva para o estado interno do atleta. Se a VFC começa a cair e fica baixa por vários dias, isso pode ser um baita sinal de alerta de overtraining. E aí, os treinadores podem ajustar a carga de treino de forma super personalizada. Mas a VFC vai muito além do treino. Uma aplicação que é surpreendente para muita gente é no gerenciamento de concussões. Pensa só, depois de um trauma na cabeça, a VFC costuma cair, e cair muito. Então, acompanhar a volta dela ao normal vira um marcador objetivo de que o cérebro e o sistema nervoso estão de fato se recuperando. E isso se conecta com outras áreas que a gente viu: ansiedade e biofeedback. Ok, então a gente já viu o mapa do presente, onde a ciência está agora. Mas para mim, a parte mais legal é olhar para frente, para a fronteira do conhecimento, para onde a pesquisa está indo nesse exato momento. E como é que se encontra o futuro na ciência? A análise buscou por um negócio chamado explosões de citações. É basicamente o equivalente científico de um tópico viralizar na internet.
De repente, uma palavra-chave começa a ser citada muito, mas muito mais do que antes. Isso é um sinal claro de uma nova fronteira de pesquisa. E as barras em vermelho nesse gráfico mostram exatamente o momento em que cada tópico desses explodiu. E o que eles encontraram? 3 palavras-chave se destacam, com explosões de citações que continuam fortes até hoje: sono, machine learning e ansiedade. Pode anotar, essas são as grandes tendências que estão definindo o futuro da VFC. Vamos dar um zoom em Machine Learning, porque isso aqui está revolucionando tudo. Em vez de só olhar para um número isolado de VFC, esses algoritmos super inteligentes analisam padrões mega complexos para fazer previsões. Por exemplo, modelos de regressão hoje já conseguem estimar o VO2 max de alguém sem precisar de um teste caro de laboratório. Outros modelos, chamados de Ensemble, combinam vários dados para prever o risco de uma lesão. E o Deep Learning já está começando a modelar coisas super complexas como níveis de estresse e até estados de humor. E o ponto central disso tudo está nesta citação do estudo que eu acho fantástica. A precisão preditiva de modelos individualizados supera em muito a de modelos de grupo. Traduzindo, o futuro não é mais sobre médias. O futuro é criar um modelo preditivo único para cada pessoa. É a personalização levada ao extremo. Legal. A gente falou de ciência, de dados, mas por que tudo isso importa para quem não é um atleta de elite, né? A resposta é simples e está na conexão direta entre esses laboratórios e o que a gente usa no dia a dia. A mudança de mentalidade aqui é gigante. A gente está saindo daquela era dos planos de treino de prateleira, sabe? Aquele tamanho único, e estamos entrando de cabeça numa era de personalização total, guiada por dados. É o próprio corpo dizendo quando é hora de acelerar e quando é hora de pisar no freio. E a VFC é a linguagem que ele usa para se comunicar. E aqui está o pulo do gato. Toda essa pesquisa super complexa é o cérebro por trás dos algoritmos que rodam nos smartwatches, nos anéis inteligentes que tanta gente usa. A pesquisa de ponta sobre sono, machine learning, ansiedade, tudo isso está sendo traduzido em tempo real em funcionalidades que dão para gente comum insights que até pouco tempo atrás só atletas de elite tinham acesso. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um mapa. A ciência nos deu um mapa do universo da VUFC, e esse mapa mostra o caminho para uma compreensão muito mais profunda e, principalmente, mais personalizada do nosso corpo. A única pergunta que fica no ar é: será que estamos prontos para seguir esse mapa e finalmente ouvir o que nossos corpos têm a dizer?